Boa tarde, meus queridos alunos dos oitavos anos. Como estão vocês? Eu espero que estejam ótimos. Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus para nos conceder uma tarde tranquila, para Ele nos abençoar com muita saúde, paz, amor, vida longa, sabedoria, muita proteção contra esse vírus. Amém, meus queridos? Eu vou pedir que vocês realizem as atividades. Tem muitos alunos deixando de realizar as atividades. Eu espero que vocês estejam realizando os outros conteúdos, porque do meu conteúdo, a arte, tem muitos alunos devendo, tá? Tem alunos que são brilhantes, nota 10, estão fazendo tudo com muito sucesso, mas tem aqueles que estão me deixando triste, tá? E eu peço que vocês façam sempre o melhor, tá? Vocês são estudantes. A função de vocês é procurar aprender a construir um conhecimento, certo? Então, hoje a gente vai estar estudando, né, a semana 2 do PET 4, que nós temos aí a partir da página 93. E o tema da nossa aula é origem e história da capoeira. Olha só que interessante, vocês gostam de capoeira? Particularmente, eu acho muito interessante. Eu gosto, acho assim uma verdadeira magia, né? Todo o gingado que eles fazem na roda de capoeira. Bom, nós sabemos que é muito comum, né, depararmos, né, com monumentos, paisagens, prédios, danças, músicas, saberes que despertam nossa atenção e parecem tocar nossa alma, pois revelam aspectos da história e da cultura do Brasil. A capoeira, por exemplo, transmitida de geração em geração, revela a influência de qual povo? Dos povos africanos, né, na formação cultural do nosso Brasil. Olha só. Então, a palavra capoeira significa o que foi mata, sabia? Por meio da conexão dos termos ca, que é mata, e por, que foi, fazia uma referência, né, às áreas de mata rasa do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena, certo? Então, nós sabemos, eu tenho certeza que vocês sabem, que a capoeira, né, é, é uma herança africana, onde que os povos aqui no nosso país foram escravizados, tá? Os africanos que foram escravizados aqui, eles tinham a capoeira como uma ferramenta de defesa, certo? Então, ela tem origem com os fugitivos da escravidão, os quais utilizavam frequentemente a vegetação rasteira para fugirem do encalço dos capitães do mato, né? Esses foram os primeiros capoeiristas. Mas adiante, ainda no período colonial, né, que você sabe, o período colonial é todo aquele período onde que o Brasil foi colônia de onde? De Portugal, muito bem, ô povo sabido. Os negros disfarçaram a capoeira introduzindo-lhe mímicas, danças e música. Ou seja, eles faziam com que a capoeira parecesse mais uma dança do que uma luta, porque naquela época a capoeira era utilizada como luta mesmo, era a ferramenta de defesa que eles tinham para estar fugindo. Então, tudo isso servia para resistir à repressão da polícia imperial e à milícia republicana. Passou então a ser vista como uma prática violenta, certo? Por isso, a capoeira foi proibida por um longo período, precisamente até 1930, ela era proibida. Aí, um determinado momento, né, o mestre Bimba fez uma apresentação da luta para o então governador na época, o senhor Getúlio Vargas, que vocês também já estudaram sobre Vargas, né? Que a transformou em um esporte nacional brasileiro
e passou a ser reconhecida como símbolo da identidade brasileira. Em mil, em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Olha só que maravilha! Vocês sabiam disso? Que a capoeira, né, é uma manifestação cultural de origem brasileira que reúne elementos da dança, da música. Em sua origem, a capoeira era usada, né, pelos então os africanos escravizados como defesa. Com o passar do tempo, foi adquirindo diferentes características e atualmente é vista como uma luta dançada e também um jogo em que os praticantes utilizam diferentes movimentos e golpes para demonstrar sua habilidade e sua força física. Atualmente, a capoeira é praticada por pessoas de diferentes classes sociais. Antes, as pessoas achavam que era somente os negros, né? Somente a classe inferior que fazia essa prática. Hoje, inúmeras pessoas, igual eu falei para vocês, eu gosto muito, acho muito interessante, uma pena que eu não consigo, mas seria muito bom. Então, assim, é uma prática que se tornou, faz parte da nossa cultura, faz parte da vida social do homem brasileiro, tanto no Brasil quanto no exterior. Durante muito tempo, entretanto, ela não foi bem vista, né? Que eu já coloquei para vocês que ela foi proibida a ser, ela foi proibida e o Código Penal Brasileiro de 1890 previa a pena de até 6 meses para quem fosse flagrado no exercício da capoeiragem. Apenas a partir, né, de que eu já coloquei para vocês, de 1930, que essa prática, né, essa dança ou esse gingado, ela se tornou, né, o símbolo da identidade nacional, certo? E nós sabemos que a capoeira tem, né, diferentes estilos, tem aí uma expressão cultural bastante significativa para as nossas vidas, para a vida do homem brasileiro. Temos aí uma música, a letra de uma música na página 94, que eu vou tentar, no final do vídeo, colocar para vocês ouvirem, tá? Vou tentar, eu espero conseguir, certo? Então, a capoeira é uma expressão cultural caracterizada por seus movimentos ágeis e harmoniosos, em ritmo de música e aspectos coreográficos, né? Na capoeira, os praticantes, né, utilizam mais os movimentos dos pés e com a cabeça e menos os movimentos das mãos. O principal instrumento da capoeira, nós sabemos, né, e conhecemos muito bem, que é o berimbau. Quem aqui gostaria de estar falando um pouco sobre o berimbau para nós? É só depois estar gravando o audinho e mandando, certo? Então, o berimbau é um instrumento constituído de uma vara de madeira em forma de arco, em que se estica uma corda de aço em uma das extremidades do berimbau, fica a cabaça, né? Peça que funciona como uma caixa de ressonância, ou seja, ajuda a amplificar o som. O som desse instrumento é gerado quando a corda de aço é percutida por uma vareta e uma moeda ou objeto similar, que ao encostar na corda muda a altura das notas emitidas. Então, nós temos aí o berimbau como principal instrumento musical, né, da roda de capoeira. Nós sabemos que a música ela é muito presente e importante na roda da capoeira. E além do berimbau, nós temos também
outros instrumentos que eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre eles, né? E falasse pra gente também. Eu acho que vocês poderiam estar gravando áudios, falando, ô tia, eu acho que é assim e tal, ô tia, eu pratico a capoeira e falar um pouquinho sobre esse trabalho pra gente, certo? Bom, a capoeira surgiu no Brasil como uma forma de resistência que eu já coloquei para vocês, né? É, resistência dos escravizados trazidos da África. Na época colonial, além de ser utilizada para defesa física, a capoeira foi uma forma de resguardar a identidade dos escravizados africanos, principalmente porque ela se consolidou no Quilombo dos Palmares. Quando a gente fala no Quilombo dos Palmares, o que vocês lembram? Hein? Quem lembra aí de Zumbi dos Palmares, né? Novembro vem aí o Dia da Consciência Negra, nós não podemos esquecer a importância que o povo africano teve na nossa formação, né? E nós não esquecemos jamais dos nossos irmãos afrodescendentes, certo? Então, atualmente, fala-se que a capoeira é um jogo, né, de capoeira ou em roda de capoeira. Nós sabemos que a capoeira ela tem nessa característica de estar sempre, né, em formação de uma roda, onde que os participantes têm a roda e sempre no centro vai ter os jogadores do momento. Algumas pessoas falam que é uma dança, outros falam que é uma luta. Eu costumo colocar que é sim uma dança com muita ginga e é bastante interessante, né? Como eu já falei, é da minha apreciação por esse grande, é, esse grande o que, gente? Pelo amor de Deus, ajuda aí. Esse grande símbolo, né, da identidade nacional, ou seja, é desse patrimônio cultural que nós temos, né? Quando te esquecer, vocês têm que ajudar também, certo? Então, nós temos aí o objetivo do jogo é demonstrar a superioridade em quesitos com a força e habilidade, autoconfiança, sobretudo através do gingado. A ginga é um movimento de todo o corpo de forma ritmada, mantendo o corpo relaxado, deslocando o centro de gravidade do corpo constantemente, e mantendo-se alerta para movimentos se esquiva, ataque e contra-ataque. Que pena que a nossa aula não é no presencial para vocês participarem mais, para eu ouvir mais de vocês, né, sobre o conhecimento que você já tem a respeito da capoeira, certo? Então, aqui na página 95, fala sobre os estilos da capoeira, né? Nós temos 3 estilos da capoeira aí. A capoeira Angola é a mais antiga, ou seja, né? Foi aquela trazida assim pelos escravos, pelos os escravos que vieram, né, infelizmente, serem uma base, né, do trabalho braçal aqui do nosso país, certo? Então, a capoeira de Angola, ela continua com as características, né, africanas, ela procura estar sempre mantendo, né, as características africanas, ou seja, ela tem como os principais elementos a dança, a luta, e se mantém ligada à crença e tradições religiosas de seu país. Já há uma característica também. Os participantes da capoeira Angola, eles não batem palma durante a roda ali, eles não têm, né, o costume de estar batendo palma. O ritmo musical é bastante lento e há muita malícia. Já a capoeira regional mantém-se a malícia,
mas o ritmo musical e os movimentos são mais rápidos e secos, as acrobacias são menos utilizadas, tá? E eles já batem palma. E nós temos aí a capoeira contemporânea. O que é a capoeira contemporânea? Ela é a junção da capoeira de Angola e a capoeira regional. Mas praticado atualmente, esse estilo une algumas características dessas capoeiras que eu já citei, né? E é uma prática da capoeira que provoca o aumento da frequência cardíaca e o desenvolvimento muscular e queima gordura e desenvolve força muscular, flexibilidade e resistência física. Olha só que maravilha. Então, a capoeira ajuda no equilíbrio, ajuda na mente, no desenvolvimento do corpo, né? Na resistência do corpo. Com o passar do tempo, né, a gente vai precisando aí de fazer uns alongamentos, de deixar o nosso corpo mais resistente. Então, a capoeira é uma prática bastante eficaz para estar trabalhando com o nosso corpo, certo? E eu gostaria que vocês procurassem pesquisar mais, né, sobre esse grande bem cultural, esse grande patrimônio cultural que nós temos, para a gente poder conhecer mais e valorizar mais, né, essa capoeira, tá? Então, ela antes foi proibida, sim, mas a partir de 1930, como já coloquei, que ela foi liberada pelo então governador da época, né, Getúlio Vargas, e de lá para cá ela está sempre influenciando mais e mais gente, muita gente apreciando essa prática tão querida, certo? Meus queridos, então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei sempre à disposição de vocês. Aqui na página 95, nós temos aí uma atividade que vocês irão realizar e na página 96, assim que vocês finalizarem, vocês irão fotografar e mandar para mim, tá? E lembrando, façam as atividades. A nossa atividade vocês deverão entregar até segunda-feira, às 23 horas. Eu vou tentar colocar a música aqui para vocês ouvirem, tá bom? Então, um grande beijo, muita paz para vocês. Mesmo dessa forma, é muito prazeroso trabalhar com vocês, tá? Sempre no privado, alguém entra em contato comigo, tia, isso assim, assim, ô tia, manda isso assim para mim. Ixi, mas tia, fica numa alegria tão grande que os meus amores estão me procurando. Então, vamos participar mais, viu, queridos? Um grande abraço, muita paz, tudo de bom para vocês. Beijos.